Olá, boa noite. Boa noite, só testando aqui. Beleza. Concluindo, para fechar a parte de estatística, nós tivemos postei a primeira aula, não é a primeira aula, a primeira parte da aula, tá? Às vezes você pode estar perguntando aí, mas essa já é a segunda aula, não, é a primeira. O que eu postei foi apenas a primeira parte e postei a resolução dessa primeira parte. Nessa primeira aula, nós vimos medidas de tendência central, né? Está no primeiro vídeo. As medidas de tendência centrais é média, moda e mediana, tá? Aí a gente tem também, junto com essas medidas de tendência, nós temos as separatrizes, tá? Separatrizes são dados fundamentais também que tem na estatística para separar um certo dado de uma pesquisa, tá bom? Então, daqui a pouquinho, esse slide eu posto para vocês lá no grupo e também o link da videoaula e atividade e tudo mais. Então, o que é o objetivo? O objetivo seria o mesmo da outra aula. Você seja capaz de calcular, né, as medidas de tendência central e separatrizes, interpretar os valores, né, de diferentes tipos de distribuição. Então, vou focar na aula de hoje, separatrizes, tá? Mas para que você entenda bem separatrizes, aquele conceito e aquele conteúdo utilizado, melhor dizendo para vocês, aquela fórmula, aquele cálculo de calcular mediana de um intervalo com classe, é o que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então talvez eu abra um outro slide aqui da aula passada para mostrar, para linkar os dois conteúdos, tá bom? Então, nessas medidas de tendência central, existe uma coisinha chamada quartil, existe uma coisa chamada percentil e decil, tá? Quartil, ele vem representado pela letra Q, tá? E assim como a mediana, ele divide os dados em duas partes, em partes iguais, né? A mediana divide aquela informação em duas partes iguais. A gente lembrar daquele conteúdo mediana que está bem no meio, vai dividir um lado maior e um lado menor, né? Isso é mediana. O quartil vai dividir isso em 4 partes, né? Porém, eu tenho o quartil 1, quartil 2 e quartil 3, tá? E aí, ela vai estar disposta em ordens crescentes. E ficaria mais ou menos assim. Eu tenho aqui a parte de baixo porcentagem, tá? Então eu tenho de 0 a 25%, eu tenho de 25 a 50, de 50 a 75 e 75 a 100. Eu dividi aqui em 4 partes, tá? Essa é a primeira parte, essa é a segunda parte, essa é a terceira parte e essa é a quarta parte. Porém, o quartil de número 1, ele representa 25% dessa distribuição, tá? O quartil 2, ele representa 50% da distribuição, tá? E o quartil 3 representa 75%, tá bom? E uma observação é que o segundo quartil, ele é a mesma coisa que a mediana, então o cálculo é o mesmo, tá bom? Então, o que é quartil? Eu tenho uma distribuição, eu tenho um dado importante, resultado de notas de uma prova, de um concurso, tá? E de 0 a 100% eu posso dividir em 4 partes, cada uma contendo 25%. Então eu tenho aí a minha distribuição. Então o primeiro quartil, que é a primeira parte, vai de 0 a 25. O segundo quartil de 25 a 50 e por aí vai, tá bom? E aí para calcular quartil, eu tenho o seguinte. Primeiro eu preciso entender o que é um quartil, tá? E aí tem uma explicação muito básica e sucinta do que é quartil. O primeiro quartil são os primeiros 25% dos dados que são menores que os outros. Então, por exemplo, eu fiz uma prova de concurso e lá apareceu para mim que eu fiquei no primeiro quartil. O que é isso? Significa que você está teve nota, tá? De 25% menores que as dos outros. Ou seja, existe 75% que são maiores que as suas. Tá? Então, se você fez uma prova e você ficou no primeiro quartil, significa que, se você ficou aqui no primeiro quartil, significa que existe 75% que tiveram notas maiores que você. Beleza? O segundo quartil coincide com a mediana. Significa que você tirou 50% da nota. Então, existe a possibilidade de ter
50 pessoas antes de você e 50% de pessoas depois de você em relação à nota. Terceiro quartil é como se fosse o primeiro, mas com a ordem contrária. O valor que corresponde aos 75% dos dados que são menores que os 25 restantes. Ou seja, se você está no terceiro quartil, tá? Significa que existe 75% de notas, tá? De chances, de valores menores que o seu. E se você está aqui, existe 25% além de você. Beleza? Por um outro lado, você pode pensar assim: o primeiro quartil pode ser interpretado da seguinte forma: ao menos 25% dos dados, tá, serão no máximo iguais ao primeiro quartil, e ao menos 75% dos dados serão no mínimo iguais ao primeiro quartil. O que quer dizer isso? 25% vai ser no máximo 25%, a menos 25% serão no máximo iguais ao primeiro, ou seja, 25% serão no máximo chegar a isso aqui, tá? E o restante é que esses 25% é o mínimo que pode acontecer a chegar a 100%, porque se é máximo para um lado, mínimo para o outro, tá bom? E assim tem analogamente para o terceiro quartil, tá bom? Aí vocês vão ler um pouquinho na interpretação do slide, tá bom? Para cálculo, tá? Por exemplo, para calcular o quartil, vai existir uma formulazinha, tá? Que ela é bem parecida com a fórmula de mediana, que é essa conta aqui, tá? Então, o que muda da fórmula de mediana? Primeiro eu vou calcular o somatório da frequência dividido por 4, tá? Porque aqui eu estou dividindo. Se você lembrar da fórmula da mediana, essa divisão aqui é por 2, tá? E na fórmula do quartil vem de 4, eu vou dividir por 4, tá? Aí a segunda parte é identificar a classe Q1 pela frequência acumulada, né? E que na fórmula, na de mediana, aparece um Mzinho. Aqui vem de Q1, porque estou procurando o quartil 1. Aí tem limite inferior da classe, a frequência da classe, o somatório da frequência dividido por 4, a frequência acumulada, que é aquela anterior, e a amplitude, tá? Então, exemplo. Determinar o primeiro quartil da distribuição abaixo. Então, eu tenho uma tabela que fala de alturas de pessoas, tá? Então, eu tenho 6 classes. Essas classes, então, não vou nem ficar lendo as classes, porque a gente já sabe que a primeira classe vai de 1,50 a 1,60, que tem 4 pessoas, que a acumulada é 4, né? E que o somatório é 48. Então, é interessante também, na sua tabela, você colocar o somatório, que é 48, tá bom? O somatório de toda a distribuição. Então, o primeiro passo é calcular o somatório da frequência dividido por 4. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar lá o somatório da frequência, que é 48, ao dividir por 4, vou encontrar 12, tá bom? Então, o que acontece agora? Esse 12 vai dizer o seguinte: ele é uma frequência acumulada, tá, do primeiro quartil. Ou seja, o primeiro quartil vai acabar em 12 pessoas, tá? Em 12 pessoas. Aí, olha só. Se olhar a frequência simples, aqui é 4 pessoas. A acumulada é 4. Olhando para a segunda classe, eu tenho que a acumulada é 14. Ou seja, na segunda classe está presente, ou melhor, até a segunda classe está presente o primeiro quartil. Como eu fiz um cálculo de 12 aqui, ó, significa que 12 pessoas vai estar ocupando a segunda classe. Então eu vou identificar essa classe aqui, tá? Que é a segunda. Beleza? Através dessa informação, dessa setinha aqui, é que a gente vai começar a retirar os dados para a fórmula. Então esse primeiro cálculo é só para você identificar qual é a classe, tá? Que pertence ao quartil, e a partir dali tirar dados para a fórmula. O segundo passo é identificar, né, a classe de Q1 pela frequência acumulada. Então, lembrando que eu sempre vou pegar a classe anterior, tá? Então, eu destaquei aqui em vermelho, porque quando eu precisar substituir o FAC lá na fórmula, eu vou usar sempre a frequência anterior acumulada àquela classe que eu estou estudando. E o terceiro passo é aplicar a fórmula, né? Se eu olhar aqui, ó, limite inferior. Então, olhando para a segunda classe, tá? Eu vou destacar ela aqui.
olhando para essa classe, ela tem o limite inferior dela, que é 160. Olhando para essa parte aqui, ó, o somatório da frequência dividido por 4 já foi calculado, deu 12. A FAC, né, que é a frequência acumulada anterior, eu já tenho, com aquela destacada ali, ó, 4. O H é a amplitude, né? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor, que dá 10. E o FI é a frequência da classe, que aqui é 10. Então, substituindo, tá? Ficaria assim, ó, 160, que é o valor dessa classe, mais 12, que é o somatório da frequência dividido por 4, menos 4, que é a frequência acumulada anterior, tá? Vezes 10, que é a amplitude, tá? Da diferença aqui, e dividido por 10, que esse 10 é a frequência simples, tá? Frequência absoluta também é chamada, da segunda classe, tá? Então, jogando os dados aqui, ó, por exemplo, eu posso cortar esse 10 com esse 10, tá? Eu posso cortar esse 10 aqui com esse 10 aqui. Eu tenho 12 menos 4, que vai dar 8, e ao somar 8 mais 160, tá? Então, aqui eu corto, ó, vai ficar 8 mais 160, 168. Indica o quê? Que 25% dessa... Deixa eu perguntar aqui. Que 25% dessa distribuição de 48 pessoas, 25% delas, tá? Ou seja, 12 pessoas, tá bom? Estão com a altura de até 1,68. E que 75% do restante das pessoas tem altura superior a 1,68. Entenderam? Isso aqui é o primeiro quartil. Ele vai dividir ali em duas partes. Como ele é primeiro, não é a metade, é uma parte maior e uma parte menor. Então, 25% está abaixo dessa altura e 75% está acima dessa altura. Beleza? Aqui foi uma forma de calcular o primeiro quartil. Eu posso calcular, por exemplo, o segundo e o terceiro quartil se precisar. Tá bom? O exemplo próximo é do terceiro quartil. O que muda? É que eu vou multiplicar. O que vai mudar aqui, ó, é que se eu quero o terceiro quartil, lá no somatório da frequência dividido por 4, eu vou colocar o número 3, porque é terceiro quartil. Se fosse segundo quartil, seria um 2 que teria aqui. Tá? Então eu tenho que pela fórmula também o que vai mudar é só isso, tá bom? Só o somatório da frequência vezes 4, vezes 3 dividido por 4, tá bom? E você entendendo essa lógicazinha aqui, você vai matar todos os conteúdos que eu vou ensinar daqui pra frente, tá bom? O mesmo exemplo, tá? Então a mesma tabela, com a mesma quantidade de pessoas. E agora eu quero que determine o terceiro quartil. Então o primeiro passo é calcular o somatório da frequência dividido por 4, né, e multiplicada por 3, porque é o terceiro quartil. Então, a mesma conta. 3 vezes 48 dividido por 4, tá? O resultado é 36. O que eu faço agora? Eu vou procurar na frequência acumulada aonde eu tenho 36 pessoas. Ou até 36 pessoas. Então, por exemplo, aqui eu tenho até 4. Aqui até 14. Aqui eu tenho até 34 pessoas. Então, veja, aqui eu não tenho o limite de divisão entre segundo e terceiro quartil, tá? Então, aqui eu já tenho. Eu tenho até 40. Aqui era só até 34. Então, o terceiro quartil, ele está presente na quarta classe. Porque essa classe aqui vai ter até 36 pessoas. Então, eu consigo separar. Se ali eu tenho... Se até aqui, ó, eu tinha 34 pessoas, se eu pegar mais duas que tem de 1,80 a 1,90, eu vou ter 36 pessoas. E aí eu tenho o terceiro quartil. Tá? Então, o terceiro quartil, ele está aqui, ó, na quarta classe. Aí eu vou para a segunda parte, que é calcular, identificar, né, aonde está a frequência acumulada. Lembrando que eu vou pegar a anterior, né? Então, no caso, se eu tenho aqui que a frequência que eu olho, a classe que eu olho é essa, a anterior a ela é o 34. Então, eu vou destacar ele aqui. Agora, eu vou para a fórmula, né? Vejo que a fórmula que mudou da outra é só o 3, beleza? Então, substituindo os dados.
Veja, limite inferior da classe, 180. Somatório da frequência dividido por 4 vezes 3, certo? Foi calculado no início, deu 36, está substituído. Frequência acumulada anterior, né? Está destacada ali em cima, 34, substituído. Amplitude, que é o Hzinho, opa, 190 menos 180, deu 10. Frequência simples, aquela frequência absoluta, de onde que eu tiro isso? Da quarta classe, 6. Então, jogando os dados aqui, ó, eu vou fazer 36 menos 34, que vai dar 2, né? Faço 2 vezes 10, que vai dar 20, certo? Deixa eu só abrir o calculador aqui, que vocês vão fazer comigo. Então, ó. Então, eu tenho 2 vezes 10 dividido por 6, certo? Vou encontrar 3,333, tá? Então, aí quando eu somar, vai dar para 3,34. Então, esse resultado vai dar 3,34. Somando com 180, eu tenho 1,83. Significa o quê? Que, deixa eu colocar, lembrando a nota, valor 1,83, tá? (1,83) ficaria aqui, ó. Significa que 75% das pessoas que participaram daquela pesquisa estão abaixo dessa altura. 75% abaixo dessa altura. E que 25%, tá, está acima daquela altura. Beleza? Isso que é o quartil. Tá? Eu dividi em 4 partes iguais. Tá? Se eu quero identificar o terceiro, o quarto, primeiro, segundo ou terceiro, e vou identificar o que está abaixo dos 25, o que está acima dele, o que está na metade, o que está além da metade. Tá? É assim que a gente faz sobre o quartil. E além dos quartis, nós temos os decios. Tá? Os decis. Esses decis eles são denotados por D1, D2, D3, D4, ou seja, e eles dividem em 10 partes iguais e cada grupo tem 10%. Seria assim. O primeiro decil é até os 10% de distribuição, o segundo decil até os 20%, o terceiro decil 30% e por aí vai. Tá? Eu tenho 10 decis, tá? Logo, de 10 em 10 cada um. Beleza? E o que muda na fórmula é que agora eu começo a colocar um casinho que eu vou colocar o número do decil que eu trabalho. Então o K, assim como é feito lá no quartil, é o número do quartil, tá? E aqui é o número do decil. O que muda no somatório da frequência? Que a divisão aqui é por 10. Quando você trabalha com mediana, a divisão é por 2. Quando você trabalha com quartil, a divisão é por 4, tá? E quando você trabalha com decil, a divisão é por 10. A fórmula continua sendo a mesma. Como calcular, segue do mesmo jeito. Tá? O que muda é só isso. Quartil divido por 4, decil divido por 10. E mediana eu vou dividir por 2. Beleza? Então eu tenho aqui o mesmo exemplo. Tá? Eu quero calcular o oitavo decil, ou seja, o D8. Então, aonde que eu vou separar que eu tenho 80% daquelas alturas abaixo de um limite e 20% acima daquele limite, tá? Através do D8, o oitavo decil. Então, primeiro eu preciso calcular o somatório da frequência dividido por 10, né? Como eu quero D8, o meu K é 8. Então, substituindo, eu tenho 48 vezes 8 dividido por 10, tá? Então, vou fazer essa conta com vocês aqui. 48 vezes 8 dividido por 10. Vou ter 38,4, tá? Então, 38,4 eu já identifico o seguinte, que na quarta classe eu tenho até 40 pessoas. E por este cálculo eu encontrei 38,4, que esse número está composto aqui, ó, tá? Por que não está na terceira? Porque aqui eu tenho até 34 pessoas. E nessa aqui eu tenho até 40, então eu vou colocar o mais próximo que consegue abranger essa quantidade.
tá? Então, é essa aqui. Identifica o que é a quarta classe, tá bom? É um cálculo semelhante ao anterior, tá bom? Porque deu a mesma classe também da outra, né? Porém, o que vai mudar é esse valorzinho aqui, ó. Então, veja, vou identificar aqui a classe dada pelo D8, que é, né, pela faca anterior, que é o 34. E agora eu vou para a fórmula. Veja que nessa fórmula, como é decil, coloco dividido por 10. E o K é 8, porque eu procuro D8. Beleza? Então, substituindo. O limite inferior da classe é o 180. Somatório da frequência dividido por 10, né? Então, 38,4, que foi calculado na primeira conta. Menos 34, que é a frequência acumulada anterior. Está aqui. Vezes 10, que é a amplitude, né? A diferença de um para o outro, em cada classe. Lembrando que amplitude nesse exercício todas são 10, tá? E a frequência acumulada, a frequência simples, né? Da classe 4 é 6. Então, ao fazer 38,4 menos 34, vai dar 4,2. Eu botei 4,2 aqui. Só corrigir isso aí, gente. Né? Então, 38,4 menos 34, dá 4,4, beleza? Deixa eu ver os outros, corrigir também, para não ter erro. Corrigido aí. Então eu tenho 38,4 menos 34, deu 4,4. Então quando eu fizer 4,4 vezes 10 e dividir por 6, eu vou ter 7,333, né? Então, 7,3 é o resultado dessa parte aqui, tá? E ao somar 180 mais 7,3, eu vou ter, então, 87,3, tá? Então, significa o quê? Que 80% da população pesquisada se encontra abaixo dessa estatura, certo? E que os outros 20% se encontram acima dessa altura, beleza? Esse é um decil. Percentil, para finalizar. Então veja que eu tenho quartil, que divide em 4 partes, decil, que divide em 10 partes, certo? A mediana, que vai dividir em 2 partes, e o percentil vai dividir em 100 partes, tá? Então, o que vai mudar na fórmula? O denominador aqui é 100, e o Q continua sendo o número do percentil, tá bom? Então, por exemplo, eu quero determinar o 90º percentil, tá bom? Então, pela primeira, aqui já veio, mandei rápido aqui, porque a gente já está calculando isso em algumas questões, né? Então, vejam, eu tenho aqui o K, agora é 90, porque eu estou procurando o P90, certo? Uma observação, o P90, o percentil de número 90, ele é igual ao decil de número 9, tá? É o mesmo cálculo. Então, aqui eu tenho 90 vezes 48 dividido por 100, eu vou encontrar ali 43,2. Então, ó, quando eu fizer 90 vezes 48 dividido por 100, eu vou encontrar 43,2, certo? Então, onde saiu 48, gente? Somatório da frequência. 90 é o K, que é o número do percentil, tá bom? E 43,2, se você olhar, aqui, ó, eu tenho até 40 pessoas. E aqui eu tenho até 46. Então,
o 43 está aqui, ó, na quinta classe. Tá? Observando também a classe anterior, que é o pela FAQ, eu vou destacar ela aqui, tá bom? E aplicar a fórmula agora. Limite inferior da classe é 190. O somatório da frequência dividido por 100 aqui, nós já fizemos no início. Foi 43,2. Menos 40, que é a classe anterior, né? O somatório da anterior, tá aqui. Amplitude é 10. A frequência acumulada, perdão, a frequência simples está aqui, é 6, certo? E ao fazer 43,2 menos 40, deu 3,2. Quando eu fizer 3,2 vezes 100 vezes 10, vai dar 32. Ao dividir 32 por 6, vai dar 5,3. E somando, vai dar 95,3, certo? Isso indica o quê? Que 90% desses entrevistados, tá bom? Dessas pessoas aqui, 90% delas estão abaixo dessa estatura. E que 10%, que é o restante dos 100, está acima dessa estatura. Beleza? Por exemplo, um estudante se submeteu ao vestibular, certo? Para ingresso em uma faculdade. E é informado que ele está no percentil de número 92º, certo? Isso não significa, entretanto, que ele tenha obtido 92% do exame. Então vejam, saiu a informação que ele está nesse percentil aqui. Isso não indica que ele tirou 92% da prova. Isso indica para ele que existe 8% que está inferior a ele. Isso indica que ele foi superior a 92% de todos que fizeram o exame e foi apenas inferior a 8%. Indica o quê? Que ele saiu muito bem no exame. Tá bom? Então, se a pessoa está, por exemplo, nessa posição que está dizendo aqui, 92ª, indica que existe 92% das pessoas que fizeram a prova que tem nota inferior a ele. E como eu chego a 100%, 8% apenas foi superior à nota dele. Tá? Então, isso indica que ele fez uma ótima colocação naquela prova. Analisando os percentis, decis e quartis, o primeiro quartil ele é a mesma coisa que o percentil de número 25, tá? Que o quartil 2 é a mesma coisa que o percentil de número 50, que é a mesma coisa que a mediana, tá? Que o terceiro quartil é a mesma coisa que o percentil de 75, tá bom? Esse aqui é 25%, 50%, 75%, certo? Mesma coisa. O primeiro decil, ele tem o mesmo valor que o percentil de número 10. O segundo decil, o mesmo valor de percentil de número 20, tá bom? E assim segue até o D90 e o P90. Então essas são as equivalências que a gente pode sair comparando os cálculos, porque é apenas uma forma de calcular, a fórmula é a mesma, tá? É só apenas uma forma de você separar os dados, beleza? Então, para finalizar esse vídeo, tem a atividade da apostila que eu passei para vocês anteriormente, da página 49 a 51, tá? E o próximo vídeo que eu vou postar para vocês é a resolução dessas atividades aí, tá bom? Aí tá dizendo que a apostila está lá na descrição do vídeo, né? Então vocês acessam lá a descrição, deixem seu joinha, siga o canal lá, beleza? E até o próximo.